pegar um exemplo que aconteceu comigo semana passada, cara. Precisei ir na loja da Vivo trocar o chip do celular, fiz merda lá, fui tentar cadastrar errado, enfim. A Vivo bloqueou meu número. Aí fui lá pra resolver. No primeiro momento que eu cheguei, veio uma mocinha me atender e tal. Ah, pois não. Isso é só com o gerente. Aí chegou uma outra pessoa, apresentou o problema. Isso é só com o gerente. Aí uma terceira, juro pra vocês, uma terceira pessoa apresentou o problema. Isso é só com o gerente. E eu olhei a mesa do cara, o cara totalmente atribulado de coisas, resolvendo. E as outras duas mocinhas ali assim, paradas. Daí o gerente tomou uma decisão. Ele, ó, só um minuto, pessoal. Vocês estão tudo esperando falar comigo? Sim, beleza. Então faz o seguinte, você vai lá e já coleta os dados, você vai lá e já vai fazendo a ligação para habilitação de chip, vamos lá, vamos movimentar. E as moças começaram a se movimentar. Aí, tudo que a mocinha que tava falando comigo precisava, ela, ô, fulano, como é que eu faço pra fazer tal coisa? Fulano, como é que eu acesso tal coisa? Assim, numa má vontade dos infernos. Dos infernos. Aquilo foi me irritando, cara. E aí, na hora que chegou a vez do cara me atender, eu falei, meu irmão, você tem que mudar isso aí urgente. Você tá completamente atribulado. Você não tá conseguindo desenrolar a parada. Você tem que começar a falar não. Tem processo interno? Ele, não, tem processo interno. A gente faz uma semana de treinamento e tal. E eu, por que elas não estão rodando? Aí sabe o que ele me disse? Porque elas não fizeram o treinamento adequadamente. Eu acessei os acessos delas e elas não cumpriram até o final. Aí eu, manda embora. Manda embora. Tá em período de experiência? Manda embora, irmão. Por que você vai ficar com muleta dentro da empresa? Ou então tenta recapitular e trazer pra cima e falar, gente, se não funcionar, tá fora. Fala com Por quê? Eu comecei a observar, ele tava falando sim pra todo mundo, tava começando a atender tudo, e aí nada passava, nada funcionava se não fosse pela mão dele. Olha o quanto esse líder tá refém, cara. E aí, vamos lá. O quanto isso envolve os discípulos. Vou pegar a história de Paulo. Paulo era perseguidor de Cristo, era soldado. Era um dos caras que queriam encontrá-lo, prendê-lo e levá-lo à condenação. Quando ele se depara com Cristo, Cristo faz uma justificativa muito básica pra ele. Fala, cara, abandona tudo e me segue então. Eu já sei que você não é mais Saulo, você agora é Paulo. E ele entende, ele poderia ter dito não pra Cristo? Poderia. Mas ele disse não pro resto. Porque ele teve clareza no objetivo, que foi um dos pontos que a gente trouxe aqui. Ele teve identidade, de saber a qual núcleo ele pertence. Isso é a importância de um líder muito grande também, de saber a qual núcleo você pertence. Ele falou, não, então daqui em diante eu abandono tudo e vou seguir a Cristo. E esse primeiro não de Paulo foi o não que fez a diferença na vida dele total. Mateus, mesma coisa, cobrador de impostos, ia lá, fazia as pessoas pagarem impostos acima do recomendado, coletava, e a gente tem isso muito bem explicitado no The Chosen, né? O Mateus lá faz esse trabalho muito bem feito. E de repente, quando ele encontra Cristo, parece que tudo se revela. Ele fala, cara, quer saber? Esse negócio de imposto não é comigo não, vou falar é não. E ele dá o não necessário pra vida dele. Quantas vezes a gente fica esperando pra dar um não? O brasileiro tem mania de se justificar. De falar, Otávio, eu não vou na tua casa sexta porque eu tenho que fazer tal coisa. Por que a gente justifica? Por que a gente não normaliza o não? E não entende que o não também faz parte da liderança? Por que os seus liderados não entendem também quais núcleos eles devem agir, quais núcleos eles não devem te interromper? Isso é importantíssimo, cara. E se a gente olha até, The Chosen foi legal, Nicodemos também teve a chance de seguir Jesus. A mesma chance que foi dada a Mateus, talvez tenha sido dada uma chance maior até a Nicodemos. Porque Jesus se dispôs, conversou pessoalmente, explicou. Não foi só quando ele fez com o Mateus, diga, abandona tudo aí, vambora. Nicodemos, ele explicou, ele deu tempo. Cola no filho. Mas ó, ainda falando de formação de líderes e multiplicação, Jesus, ele multiplicou liderança porque ele queria multiplicar o reino. Ele queria dar sequência no reino e o que a gente vê até hoje é fruto daquela multiplicação, daquela formação. Agora, um ponto que me chama muita atenção, que eu acho que serve para nós, serve no dia a dia, serve nas empresas, é que Jesus não escolheu pelas habilidades. Ele escolheu pelo coração. Agora você pegou, hein? Ele não escolheu... Pensa, ele não fez um processo seletivo baseado em habilidade. Porque a gente costuma contratar por habilidade e mandar embora por comportamento. É sempre assim. Esse é o lema dos Jovens de Maria, que eu faço parte. Isso sempre acontece. Não tem fit cultural. Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Exato. E é muito doido o que você tá falando, porque assim, aí nós estamos em 2025. Você que tá aí vendo a gente no futuro. Nós estamos em 2025. Em 2025, a gente está indo para eventos de treinamento para as pessoas falarem para os empresários que tem que contratar por comportamento. E Jesus, no ano 0, 2000 anos atrás, já sabia que tinha que contratar os discípulos por comportamento. E você aí, em 2025, quase 2025 anos depois, continua contratando por técnica, e aí passa um tempo e você fala assim, essa pessoa não deu feedback
fit com a minha empresa. Eu uso até uma palavra em inglês para falar, Fit mas não cultural. deu fit cultural com a minha empresa. É lógico, meu amigo, você contratou por parte técnica e vai demitir por comportamento. Porque é o que o Rafa falou, você tem que contratar pela cultura. Porque o bom líder contrata se a pessoa tem o mesmo objetivo, Uhum. tá balizada nos mesmos valores e comportamentos, porque aí vai seguir junto. Porque o como, né, Rafa? Você constrói. A pessoa precisa ter o coração ensinado. É. Muita gente despreza isso no processo seletivo, mas a habilidade você ensina. E é muito melhor, né, que você possa de fato ensinar a sua maneira, como Jesus fez. Ele não queria ninguém capacitado. Ele capacitou no processo. Em algum momento isso é tão forte que os caras estavam fazendo milagre sozinhos. Mas No nome dele, ok, no nome dele, na autoridade do nome dele, mas sozinho, cara. Por conta. Imagina se eu dissesse, quantos milagres você já fez? Nenhum, então dá licença. Você fez quantos milagres? Nenhum, então dá licença. Não, ele escolheu quem nunca tinha feito um milagre ou quem nunca na vida. Porque às vezes eu digo, será que eu posso ensinar uma coisa para alguém? Eu imagino que nada é mais complexo do que realizar um milagre. Uhum. Nenhuma habilidade vai se parecer com a complexidade do nível de crença para que o cara possa lá e operar um milagre. Porque até então ninguém operava milagre no nome de Jesus. Eles também foram os precursores. Sim. Que Jesus veio naquela época e anteriormente o milagre era feito através de sacrifícios a Deus ou através dos profetas. Os cordeiros, né? É. Então ali ainda era uma disrupção, porque pela primeira vez alguém que não fosse Jesus faria milagre utilizando o nome dele. Depois que você seleciona, aí eu acho que você vai para a fase de relacionamento, de ensinar, de liderar, de se relacionar. Porque Jesus o tempo todo caminhava com os discípulos. Em algum momento, se eu não me engano, é João 15:15, ele diz: vocês já não são mais os meus servos. Eu já posso chamar vocês de amigos. E aí eu entro nessa questão de É uma das leituras mais formação. bonitas, inclusive. Eu entro nessa questão de formação, de liderança, de multiplicação de líderes. Primeiro a gente contrata, né? Primeiro a gente seleciona através do coração, através da capacidade de se relacionar. E depois, cara, o quão leal é nosso relacionamento Uhum. com os nossos liderados. Porque o Otávio falou uma coisa, aquele que lidera numa fantasia, aquele que lidera num personagem, no momento difícil esse personagem cai. Nossa. E cai a liderança junto com aquele personagem que ele estava tentando fazer. Porque assim, a gente é preparado para agir. Por exemplo, vocês estão no podcast aqui hoje, todo mundo se preparou para ação, Uhum. mas ninguém aqui está preparado para reação. Sim, correto. Se o Renan desse um tapa na cara do Zé agora, certamente ele não trouxe nada escrito do que fazer, não é uma ideia, né? E eu não ia conseguir correr porque eu tô Você- lesionado. Não é uma ideia. Mas eu tô dizendo, a gente se prepara para agir, mas ninguém a gente conhece uma pessoa na reação e Nas não na situações ação. de crise. Que Aí ela demandam vai precisar reação. reagir. Que E demandam reação. aí o personagem cai. Se for um personagem, Ele- naquele momento ela vai ser testada no fogo e esse personagem desaba.